A paz do Senhor, irmãos, adolescentes, pré-adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Jardim Sabará. Estamos aqui mais uma vez para a aula da Escola Dominical e vamos fazer uma oração para dar início, para que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus querido, por esse dia. Senhor, obrigado por esse momento de estudar a Tua Palavra. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um que vem assistir, Senhor. Que o Senhor possa estar ensinando, Senhor, mais a Tua Palavra a cada dia, Senhor. Nós te bendizemos, te agradecemos pela nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 7. Uma mulher em julgamento. Quem tem a lição pode acompanhar, eu coloco os tópicos, que estão na lição. Então, uma mulher em julgamento. Na lição de hoje, o texto encontra-se em João 8, 1 ao 11. Nós estamos estudando o Evangelho de João, que é o Evangelho do discípulo amado, nessa lição, Então, nós estamos estudando todos, ou quase todos, os textos bíblicos, os textos de João, as passagens com Jesus. Então, em João 8, 1 ao 11, que é o texto base dessa nossa lição, está escrito: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinantes. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Referência de João, 8, 1 a 11. E o texto da Bíblia está em 1 João 1, 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, nessa lição, o que aconteceu nesse texto, Foi um episódio que alguns escribas e fariseus. Então, nessa época, como foi nas lições anteriores que a gente comentou alguma coisa, tinha como se fosse um ciúmes, assim, dos religiosos da época por Jesus. Jesus estava ficando famoso, todo mundo estava falando bem de Jesus, as pessoas queriam segui-lo, queriam ver os milagres e maravilhas que ele realizava. E os escribas e fariseus começaram a se incomodar com isso, Então, nessa ocasião, mais uma vez aconteceu isso. Eles pegaram essa mulher em adultério e levaram para Jesus, mais ou menos para testar Jesus, Na verdade, eles poderiam fazer o que eles já vinham fazendo há tempos, Julgando, Mas nessa ocasião eles queriam testar Jesus. Vamos ver o que Jesus vai falar, Então, o que os escribas, o que os fariseus e mestres da lei diziam? A desobediência à lei era julgada por conselhos formados pelas autoridades da aldeia
ou região e do templo. Então, eles seguiam a lei de Moisés, tanto, como é que diz aqui, tanto no religiosidade, né, como no aspecto civil, né? Eles seguiam a lei de Moisés. Então, na lei dizia que quando uma mulher era pega em adultério, na verdade não só a mulher, né, o homem também, eles eram levados para serem apedrejados. Então, nessa história, uma questão que a gente tem que pensar também, onde estava o homem da história, né? Eles levaram somente a mulher. E eles podiam ter levado os dois juntos, ó, foram pegos em adultério, né? Porque o homem também tá errado, né? Então, eles levaram somente a mulher. E eles levaram para Jesus para ver o que Jesus ia falar, né? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, Jesus estava ali bem tranquilo, né? Como diz no texto, ele estava escrevendo na terra. E vieram esses homens e falaram: o que fazemos agora com essa mulher? Né? Ela estava em pecado. A lei diz que é para apedrejar. E Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo, né? Acho que ele pensou assim: vou fingir que nem ouvi. E eles insistiram, né? Mas o que vamos fazer com essa mulher, né? O que vamos fazer com essa mulher? E Jesus, então, levantou-se e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ai, 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 né? Aí apertou. Porque mesmo que os pecados deles não estivessem expostos, né? Ninguém estava falando os pecados deles, eles também eram pecadores, né? Então, todos nós somos pecadores. Adão e Eva cometeram o primeiro pecado e depois deles, todas as pessoas são pecadoras. Nós nascemos pecadores, né? Nós temos a natureza pecaminosa. Temos a redenção, nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Jesus morreu por nós, levou todos os nossos pecados na cruz e a partir disso nós somos perdoados, nós somos limpos e Jesus tirou todo esse peso, né? Então, a partir do momento que a gente se arrepender, realmente a gente vai ser limpo, nós vamos ser perdoados. Mas todos nós somos pecadores, né? Então, Jesus jogou de volta, né? Eles falaram: o que nós vamos fazer com ela que está pecando? Jesus falou assim, mais ou menos, né? Assim, e vocês não têm pecados? Então vocês vêm para o meio também para ser apedrejado, né? Então, quando Jesus falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Puxa, todo mundo assim, acho que o pessoal já estava com a pedra assim apontada, né, para jogar para ela quando Jesus falasse: pode jogar, né? Mas quando Jesus falou, acho que eles baixaram a mão e foram soltando as pedras e saindo aos poucos, né, um a um, até que ficou somente Jesus. E aquela mulher olhou para Jesus, né, e pensou: e agora, né? Jesus sim poderia acusar aquela mulher. Jesus sim era puro, santo, justo. Ele não tinha pecados. Então, ele sim poderia acusar aquela mulher, né? Mas, como nós já conhecemos a história e estamos estudando essa lição, Jesus não condenou aquela mulher, né? Então, vamos para o próximo tópico. Ainda nesse tópico, né? Pecado, está na lição, né? De acordo com o dicionário Wycliffe, pecado é tudo o que é contrário ao caráter de Deus. Como eu acabei de falar, né? Porque Deus é puro, santo, justo. Então, o pecado não pode ficar perto de Deus. Então, o que é contrário ao caráter de Deus, aos atributos de Deus, é considerado pecado.
Se não faz parte do que Deus quer, do que Deus gosta, é pecado. Quem é o pecador? É todo ser humano que se afasta de Deus, que desobedece suas leis e que vive longe dos seus princípios. Então, quando nós não estamos debaixo da direção, debaixo da graça do Senhor, cometemos pecados. Somos seres humanos, cometemos pecados. Mas nós temos que nos arrepender. Aí Deus vem com toda a sua graça, sua misericórdia e nos limpa. E juiz. A Bíblia ensina que há apenas um juiz com autoridade e poder para julgar o homem, que é Deus, né, que vai ter o tribunal, né, para esse julgamento. Mas aqui na Terra nós temos juízes, né? Nós temos juízes, pessoas que estudam bastante, fazem concursos para que possam trabalhar nesse cargo de juiz. E nós muitas vezes queremos dar uma de juiz, né? Julgando as pessoas, acusando, né? É tão fácil, né? Como dizem, é fácil falar, né? Às vezes a gente vê alguma situação que não nos agrada, né? Que a gente acha que que a gente é digno, né? De julgar, e a gente fica falando, né? Como se a gente tivesse o caráter de Deus, né? Nós tentamos, né? Nós queremos ter o caráter de Deus, né? Mas se nós fôssemos tão perfeitos, né? Não seríamos humanos, né? Mas então nós temos que nos cuidar para que nós não venhamos a julgar erroneamente. Nem podemos julgar, na verdade, né? Porque eu acho que não tem o certo, né, do julgamento, a gente vai sempre fazer errado. Então Deus instituiu pessoas aqui na Terra para fazer ter essa posição secularmente, né? Tem os presos, e tem cadeias e presídios, e juiz, e advogados, e júri e tal. Então tem eles para fazer esse trabalho. Não cabe a nós ficar julgando todo mundo aí e falando, e mesmo eles ainda erram, né? Porque sabemos de muitas pessoas inocentes que vão presas, outras que não são inocentes que ficam soltas. Então a justiça humana realmente não é perfeita. A justiça somente perfeita é a de Deus. Terceiro tópico, vá e não peques mais. O perdão de Deus é um modelo, porque Jesus falou para ela, né? Se ninguém vai te acusar, eu também não vou te acusar. Pode ir embora, mas não faça mais o que você fez. Vá e não peques mais, né? E Deus dá um dá um perdão que a gente sente uma tranquilidade, que a gente sente um descanso por ser um perdão modelo, né? É um perdão completo, ele é absoluto, né? Então, se nós nos arrependemos, né? Porque eu creio que Jesus viu naquele momento o arrependimento daquela mulher. Então, Jesus falou, não, eu também não vou te acusar, né? Vá e não peques mais. E o perdão de Deus está disponível para todas as pessoas que erram e se arrependem. Então, como eu já falei, se a gente se arrepender dos nossos pecados, Deus vai nos perdoar. Ele vai lançar no mar do esquecimento, né? E nós vamos ser perdoados. Em Romanos 3:23, ele fala assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós somos pecadores, nós precisamos da glória de Deus, nós precisamos do perdão de Deus. E diariamente nós temos cometido pecado, mas que nós possamos nos arrepender desses pecados, né? Para que Deus possa ver no nosso coração a sinceridade do arrependimento, e assim como essa mulher, nós possamos ter o perdão dos nossos pecados, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus, né? Assim como ela alcançou, como ela não teve o julgamento humano e nem o julgamento de Deus, ela foi perdoada. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.